Olá, pessoal. Sou a professora Lissandra Ribeiro e esta videoaula a gente vai falar um pouquinho dos modelos atômicos. Na aula de hoje, a estrela da vez vai ser o John Dalton. Tranquilo? Vamos iniciar aí mais uma série. Bom, como eu tinha falado, hoje, na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esse carinha aqui, o John Dalton, tá? Então, por volta de 1803 a 1808, tá? Esse cientista, John Dalton, um inglês, ele começou a propor uma teoria para explicar as leis ponderais. Estão lembrados das leis ponderais? Aquelas anunciadas por Lavoisier e por Proust, que foi tema da nossa primeira parte da nossa série. Então, tanto Lavoisier como Proust, eles anunciaram a primeira parte da série dos modelos atômicos. Essas leis ficaram conhecidas como leis ponderais. Para Dalton, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, as suas proposições, mas ele coloca que o átomo é uma esfera maciça e indivisível. Imagina aquela coisa dura, extremamente resistente. E aí, o modelo dele acaba ficando conhecido como bola de bilhar. E as suas teorias conseguiram explicar com mais propriedades as leis ponderais propostas por Lavoisier e por Proust. Tranquilo? Bom, então das suas teorias, vamos falar um pouquinho, Ele postula, o seguinte, que a matéria ela é constituída de partículas fundamentais, tá? Os átomos. Isso significa dizer o quê, gente? Para Dalton, que toda matéria é formada por átomo, sendo que cada elemento químico possui átomos diferentes. Por isso eu coloquei aqui o desenho da bola de bilhar, a questão da resistência, tá bom? Os átomos também são permanentes, indivisíveis e não podem ser criados ou destruídos. Então, hoje a gente percebe, podemos perceber com o avanço dos estudos, de novas teorias, que os átomos são divisíveis, do contrário do que o Dalton pensava, e os compostos de partículas menores, tais como próton, nêutrons, elétrons, entre outras, que iremos discutir nas demais aulas. Os átomos de um dado elemento, eles são idênticos em todos os aspectos, o que implica dizer que diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos e seus átomos vão apresentar massa diferente. Ah, professora, como você pode colocar isso de uma forma prática? Vamos pensar assim, pegar o hidrogênio, onde a gente tem lá, ele é representado pelo H, e o oxigênio representado pela letra O. Elementos diferentes apresentam massas diferentes, tá bom? As transformações químicas, elas consistem em uma combinação ou arranjo de átomo. Isso quer dizer que nas proporções, nas reações químicas, essas proporções, elas são mantidas, elas mantêm suas propriedades. Elas simplesmente confirmam o que foi proposto nas leis ponderais, que foi enunciado por Proust e por Lavoisier. As substâncias simples, elas são constituídas de apenas um tipo de átomo, elemento químico, e as compostas por mais de um tipo de átomo, ou diferentes elementos químicos. Aí eu coloquei aqui um exemplo para vocês, Nós temos aqui o gás hélio. O gás hélio, ele é constituído, de um único elemento químico, onde a gente tem a letra H, maiúscula e o E minúsculo, tá? Ele é um gás monoatômico, incolor e inodoro, tá? É o segundo elemento mais abundante do universo, galerinha. E só perde para o hidrogênio, tá? Então, do outro lado, isso aqui é um exemplo de um elemento químico, tá?
que nós temos aqui. Do outro lado, nós temos aqui o nosso oxigênio, responsável por nos manter vivo. Uma curiosidade que eu trago sobre esse gás é que ele é incolor, né? Eu não consigo ver, vocês também não. É inodoro, insípido. Ah, professor, o que é um gás insípido? Que não apresenta cheiro e sem gosto. E outra curiosidade do oxigênio é que ele é pouco solúvel em água, né? A gente percebe quando tá com algum problema estomacal e vai fazer o uso de algum efervescente, umas bolinhas. Então, essas bolinhas, né, em alguns casos, são oriundos do oxigênio que está sendo liberado. Tranquilo? Um outro exemplo de uma substância, tá? Sendo que essa agora é composta, é a nossa água, tá? A água, substância composta, formada aí de hidrogênio e oxigênio. Na figura, tá? Observamos que a água aqui em 3 estados. Vocês conseguem ver? Ó, aqui nós temos a água líquida no oceano, tranquilo? E também nas gotículas das nuvens. Sólida aqui, ó, no seu estado de gelo, e gasosa no seu estado de vapor na atmosfera, que esse daqui é invisível, né? A gente não consegue ver, ok? E o último postulado dele, que as substâncias compostas, elas são constituídas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos em proporções fixas, o que implica dizer que cada átomo de um dado elemento químico tem a mesma massa. Sendo assim, a composição deve ser a mesma sempre. E aí ele prova o que Proust colocava, a questão das proporções fixas, ok? Bom, então vamos treinar um pouquinho. Eu coloquei aqui uma questão para vocês que foi proposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá? Falando um pouquinho sobre essa temática. Nós temos o seguinte: uma lei química expressa a regularidade dos processos químicos, permitindo explicá-los e também fazer previsões de comportamento de fenômenos que pertencem ao contexto de aplicação dessa lei. Por exemplo, a lei das proporções constantes de Proust expressa uma das mais importantes regularidades da natureza. Segundo essa lei, então nós vamos procurar qual das alternativas é a correta, né? Então, segundo, né, a lei de Proust, a primeira alternativa: a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando qual a sua origem, mas depende do método utilizado na indústria ou no laboratório para obtê-las? Então, né, gente? Depende do método. Então, não está bem construído essa daí. A B. A composição química das misturas é sempre constante, não importando qual a sua origem, mas depende também do método? Também não, né? Vamos passar para a próxima. A composição química das misturas é sempre constante, não importando qual a sua origem ou método para obtê-las. Olha, o que acontece com essa alternativa aí, né? Uma alternativa boa. Note que nessa alternativa aí, ela apresenta uma resposta que chega próximo do correto. Porém, ela fala de misturas, olha, gente. Ela fala de mistura. E quando Proust, ele comenta na lei das proporções constantes, se aplica apenas a compostos químicos. Naquela época ainda não tinha essa ideia de mistura. Então, além disso, as misturas podem ser feitas em diversas proporções. Portanto, já que ele cita que misturas, também está incorreta. Vamos ler a D, né? Deve ser a D. A composição química das substâncias compostas é sempre constante. Estão vendo? Ó, substâncias compostas, não importando qual a sua origem ou método para obtê-las. Alternativa correta. Espero que vocês tenham compreendido aí
a lei das proporções de Proust. Vamos fazer mais uma. Eu deixei essa observação aqui, né, quando vocês estiverem estudando, que, independente do método de obtenção de uma substância pura, sua composição química, quer seja em massa ou em átomos, ela será constante. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Na segunda questão, a gente vai falar um pouco da lei da conservação da massa proposta pela Unesp, questão feita pela Unesp, enunciada agora por Lavoisier em 1774. É uma das leis mais importantes das transformações químicas. Lembrando que o Lavoisier, né, ficou aí conhecido como o pai da química. Ele estabelece que, durante uma transformação química, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Essa teoria pode ser explicada, alguns anos mais tarde, pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, o que oferece a explicação mais apropriada para a lei da conservação da massa de Lavoisier é a de que, vamos lá, vamos ver se a gente chega aí à nossa resposta correta. Os átomos são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química? O que vocês acham? Os átomos são constituídos por 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons? Nesse período, já tínhamos essa resposta? Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos em todos os aspectos de caracterização? Um elétron em um átomo pode ter somente certas quantidades específicas de energia, e toda a matéria é composta por átomo, né? Então, gente, fácil, né? Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Segundo o modelo de Dalton, os átomos eram partículas indestrutíveis, indivisíveis e imutáveis. Sendo assim, em transformações químicas, os átomos não seriam criados, destruídos ou convertidos, o que explica aí a conservação da massa, né, proposta por Lavoisier, durante aí uma reação química. E aí eu coloco, né, o que eu acabei de falar para vocês, né, lembrarem quando estiverem estudando, ok? Bom, agradeço a participação de todos, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!